Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, né? Da individualidade, né? Nós hoje vamos falar de duas dores. As dores do paciente, ela é uma dor do paciente. Não ser tratado com individualidade e é uma dor do terapeuta que pode não conseguir tratar com individualidade e isso faz muitíssima diferença, né? Muita, Vocês muita, podem ter, muita. vocês podem ter ideia, hoje não sei se vocês deram uma olhadinha nos nossos stories, né? A nossa live hoje, olha, Virgínia, Virgínia! nossa Virgínia foi nossa professora. professora de Oi, faculdade. Virgínia, seja bem-vinda. Saudade, Virgínia. Professora de pneumo. Sim, me fez gostar de pneu só um pouquinho, só porque era ela. Se ela soubesse que eu trabalho numa UTI agora também, ela ia Ah, ficar muito conta feliz. pra ela aí, ó, que eu trabalho. Ah, saudade, Virgínia, Pois é, coisa boa. Virgínia. Além de tudo, ainda trabalho numa UTI ainda. Show de bola. É Que muito bom que a legal. internet nos permite esses reencontros, né? Esses Que bom. reencontros. Maravilha. Boa Um noite, prazer te ter aqui. Flávio. Boa noite, Flavinho. Seja bem-vindo. Então, o tema da nossa live hoje é Meu paciente é único. E a gente fez umas enquetes nos stories hoje e eu queria dividir com vocês os resultados. Foi bastante interessante que teve uma pergunta sobre... Eu vou passar aqui, porque o resultado... Para a gente já pegar o resultado. Só um minutinho, pessoal. Rapidinho. Pronto. Então, olha só. Uma das perguntas foi: você já teve dor e procurou atendimento para diagnóstico e tratamento? Claro que todo mundo em algum momento, né? Já fez isso. Então, 76% das pessoas disseram que sim, que já procuraram para atendimento, para diagnóstico. Depois, você foi bem recebido pelo profissional ou teve a impressão de ser só mais um paciente? 79% das pessoas disseram que a coisa tá feia. Que tiveram essa impressão de ser só De mais um. ser só mais um, né? De ser só mais um. De ser só mais um. De não fazer a diferença na vida daquela pessoa. De ser só mais um. Outra pergunta. Você teve a oportunidade de falar sobre a sua história e sobre o comportamento da sua dor? 87% responderam que em 2 minutos. Ou Quer dizer, seja, não tiveram essa oportunidade, né? Eu ainda coloquei assim, tive 2 minutos. Tive 2 minutos para falar toda a minha história, para contar da minha dor. Depois, teve a impressão de receber o mesmo tratamento que todas as pessoas que estavam lá? De sair com a mesma prescrição, com a mesma receita, com o mesmo tipo de tratamento? 70% das pessoas disseram que sim, que tiveram essa impressão. Já ouviu aquela frase: você não tem nada, seus exames estão tudo ok, tá tudo certo com você. Seu problema é emocional. Sabe quantos por cento disseram que sim, que já ouviram isso? 100%. Todo mundo. ou seja, a sensação é que, de alguma forma, todo mundo posto dentro de uma, sei lá, Caixinha. de uma caixa onde você mexe ali, mas que a abordagem é sempre a mesma e isso é ruim, né? Para todo mundo. E tem só mais uma, só para fechar com chave de ouro, para você ver. Ser bem recebido e ter sua queixa acolhida com atenção faz diferença para você? 100% das pessoas disseram que sim. É óbvio. É óbvio. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada dia mais distantes. É aquela história. A tecnologia nos aproxima e o contato pessoal está ainda mais em tempos de pandemia como esse. As pessoas estão cada vez mais distantes. Então, quando você procura, de certa forma, uma solução para os seus problemas, e essa solução não é aquilo que você espera, ou seja, você não acha que foi bem acolhido, o paciente não acha que foi bem acolhido, não acha que teve
sei lá, que fez pouco caso e não é. E isso pode ser por N coisas, ninguém aqui está julgando ninguém. Não. Mas o que São constatações, né? Isso isso, tem acontecido com bastante frequência. o que nós queremos dizer com isso aqui é que é uma realidade e que isso muitas vezes pode prejudicar, por exemplo, o resultado esperado. Olha só, a primeira coisa que eu falo que é importante, assim, digamos assim, você entrou ganhando, você como terapeuta já entra ganhando. Quando o paciente confia em você, quando o paciente senta, não está armado, ou seja, não te bloqueia. Quando o paciente não te bloqueia, ele olha e se sente acolhido e se permite ser tratado. Para isso, requer um bom acolhimento, requer ouvir bem a história, mesmo, nós vamos falar um pouco mais disso à frente, mesmo não sendo a história quem vai direcionar o tratamento, esse acolhimento, esse se sentir escutado, se sentir ouvido, né? Ele escutou a minha história, ele não estava ali e eu era só mais um. Isso é fundamental para gerar confiança, para gerar empatia, para gerar aceitação em relação ao tratamento. Se isso não acontece, algum terapeuta, a Paula já deve ter experimentado isso, daquele paciente que já chega bloqueado e ele não melhora. Quando o paciente já chega bloqueado, ele não melhora. Muitas vezes, pacientes me falam, eu vou trazer fulano aqui. Eu falo, olha, dê o meu telefone a fulano e peça a ele para entrar em contato comigo, porque o movimento do paciente de vir já é um movimento de querer melhorar. Se é contrário a esse movimento, ele já falou, peraí, mas nem me escuta, nem ouve o que eu estou falando, nem olha para mim, nem me viu, já bloqueou, ou seja, esse movimento já foi cortado e não vai funcionar o tratamento. É bastante interessante isso. Falando em acolher Soraya, que está ali, diz que está precisando de mim, está com o pescoço duro. Já vou acolher aqui, ó, online, viu? Isso que o Marcos está falando é bem interessante, que sabe essa frase clichê, a primeira impressão é a que fica? De verdade, é realmente esse primeiro impacto que vai dar ao paciente isso, de como fui recebido, né? Como fui acolhido, como é que eu entrei, né, nesse lugar. Isso que o Marcos está falando, a pessoa me olhou, a pessoa me ouviu, né? A pessoa conversou comigo, me fez me sentir à vontade, porque normalmente é uma pessoa que chega com dor, né? Como é que é isso? E se você não rompe esse primeiro gelo, se você não traz essa pessoa, ela não olha e tem essa segurança de posso falar, não está com pressa, vai me ouvir, né? Eu acho que já saímos na frente, porque atender pessoas não é só aplicar técnicas, não somos aplicadores de técnicas, né? E falando nessa questão de ouvir, de escutar a história, todo paciente chega com uma história, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo que precisa ser dito, todo mundo chega com uma bagagem ao consultório, em algum momento da vida, algum momento da vida que gerou aquilo. Eu sempre digo aos meus pacientes, a sua vida te trouxe aqui. Então, a carga, o nível de estresse, a alimentação, a prática ou não de atividade física, os hábitos, saudáveis ou não, as questões emocionais, momentos que está passando na família ou não, tudo isso, toda essa história, o paciente traz com ele. E vocês viram na enquete aí, a maioria das pessoas já passou por alguma situação de não ser ouvido. E o falar, de certa forma, já é o início do tratar. É quando você expõe, é quando o paciente expõe
E é quando o paciente coloca já as dores para fora. Muitas vezes, os pacientes precisam de falar. Eu tenho pacientes que chegam na consulta e falam que você fala, não, vamos começar o tratamento, você pode continuar falando. Mas você se percebe que é uma necessidade de conversar. Outra coisa, a vida de cada um, né, de certa forma, nós não deixamos de ser um pouco psicólogos ou ouvir alguma coisa. Mas a gente não sabe. Mas você lembra, Marcos, que tem... Acho que foi nosso primeiro post ou nosso primeiro vídeo. Por que a terapia manual funciona? Você lembra? Vocês sabem por que a terapia manual funciona? Olha, tem uma amiga minha da Argentina que entrou agora na live. Que legal. Por que a terapia manual funciona? A pele, ela é repleta de terminações nervosas livres. E as terminações nervosas livres, elas têm conexões com o tálamo. O tálamo é o filtro do cérebro. Você recebe bilhões de estímulos ao mesmo tempo. Se o seu cérebro não soubesse filtrar as informações, você não ia conseguir ter foco em nada. Sabe o Superman, que tem super audição, supervisão, quando ele era pequeno e tinha aquela misturada de coisas? Nosso cérebro seria aquilo ali. O tálamo é quem filtra. Então, as terminações nervosas livres da pele têm conexão com o tálamo. Quando a gente toca uma área de trauma, de lesão ou de fixação, olá, Adriana. E isso, o que acontece? A conexão com a emoção no cérebro limpa aquela via e se para a informação nociceptiva. Então, isso que o Marcos está falando de a pessoa falar enquanto é tratada, não é conversa fiada, é terapêutico. E é engraçado que as pessoas com as mesmas dores, sejamos honestos, nós temos limitação para a quantidade de dor que temos no corpo. As dores estão relativamente ligadas às articulações, ao sistema que a gente tem falado muito da questão da hierarquia. Então, o sistema músculo-esquelético, hierarquicamente, ele é menos importante que os outros. E o que acontece? As dores são ali. Então, você tem dor na articulação, no joelho, no tornozelo, enfim, em vários lugares. Porém, as causas é que são diferentes, entendeu? As causas podem ser distintas. Por exemplo, criança. Normalmente, as causas das dores em criança têm fundamentos emocionais. Normalmente, a criança tem emoção. Tem muitas dores, por exemplo, dor no peito, aqui, dor de angústia, as pessoas sentem aquela... É uma dor que tem muito a ver com emoção. Tem dores que são a ver, por exemplo, dor lombar pode ter muito a ver com problema de cirurgias anteriores. Uma dor no pé pode ter a ver com uma pelve. Ou seja, a história, né, dos pacientes é diferente, a dor pode ser a mesma, mas a causa normalmente é diferente de um para o outro. E quando você pega todo mundo, deixa essa individualidade de cada um para lá e fala, não, aqui é assim, dor tal eu trato assim, dor tal eu trato assim, sem palpar, sem reavaliar, sem fazer essa série de coisas, você perde o parâmetro da individualidade de cada paciente, que é fundamental na ajuda das dores. Claro. Se você pegar todo mundo e tratar do mesmo jeito, pode resolver para alguns, para a maioria, não sei, uma proporção, mas você não vai conseguir maiores resultados do que se você individualizar. Por exemplo, você tem duas mulheres que tiveram 2 partos cesáreas
o parto foi de risco para a mãe, foi um parto difícil, um parto que teve muito medo. A chance de, por exemplo, as duas terem dores lombares por causa da cicatriz vai ser muito maior na que foi traumático, né? E com histórias semelhantes. Tem paciente que chega no consultório e fala: senti nada na minha cesárea, estava em pé, não tive nada. E você vê, eu mesma fiquei 7 dias encurvada. Então, assim, você tem o mesmo sintoma e tem histórias completamente diferentes. É isso que o Marcos diz. Ou você individualiza, ou a pessoa não se sente tranquila e não se sente segura. Que é outra coisa que a gente vê muito no consultório, o Marcos falando que não resolve para todo mundo. Quando você escuta a história do paciente, o escutar a história do paciente significa que nós precisamos saber quem é essa pessoa, em que fase da vida ela está vivendo, como ela está se alimentando. Ela é um filho, ela é um pai, ela é um avô, ela é um trabalhador ativo, ele é um aposentado, quantas cirurgias fez, por que traumas ele passou. É importante você ter ideia de emocionalmente como é que essa pessoa está, mas não é essa história que determina o tratamento do paciente. Não é? Não é essa história. E nós não... O intuito de ouvir a história é justamente permitir esse contato. Por quê? Quando você tem a oportunidade de ouvir o paciente, você já tira grandes informações. Por exemplo, quando a gente já... Marcos e eu, vocês vão ver a gente sempre falando sobre a questão alimentar, porque não existe melhora sem mudança alimentar. Quando você já entende a alimentação do paciente, você já pode começar uma conversa sobre isso, sobre esses hábitos, e você vai chegar a conclusões de que a alimentação tem papel determinante no sintoma do paciente. Não é verdade? Então, o importante de ouvir a história é unir os pontos, e quando você fala para o paciente e faz sentido para ele, ele confia em você. Por quê? Se ele chega lá com um diagnóstico de, vamos lá, contratura muscular. Por que eu tomo um relaxante muscular e não melhora a minha contratura muscular? Se eu tô com uma tendinite, é só uma inflamação em um tendão. Por que eu já fiz tudo? Já tomei anti-inflamatório e não melhora? Então, quando o paciente olha, você unir os pontos, tratá-lo com a integridade, faz sentido para ele, metade do tratamento está feito. E é interessante que eu particularmente gosto quando a pessoa que está me tratando me explica o que está fazendo. O que está acontecendo, né? Ei, tá, o que está acontecendo aí? O que você está fazendo? Por que você está pondo a mão aí ou aqui e tal? E quando isso não é feito, digamos, por exemplo, você trabalha em grupo, como que você vai explicar? Não explica, é difícil. Outra coisa, o corpo do paciente dá, aqui entra numa outra questão, que é importantíssimo escutar a pessoa ser acolhida. Esses dias chegou uma paciente minha, de um tempão atrás, ela até entra nas lives aqui de vez em quando, assim, ela está sempre vindo. Aí, né, tempos de pandemia, aquele negócio, a pessoa... Aí ela chegou na porta e falou assim, e aí, o que eu faço? Pode pegar na mão, não sei o que. Eu falei, me dá um abraço aqui. Aí ela me deu um abraço, ela, tem 8 meses que eu não abraço ninguém, já sarei, já. Eu falei, tá... Então tá bom. Melhorei. Já melhorei. Acontece dessas coisas assim, porque aí você já quebra todas as... né? Mas, o que eu quero dizer é que a história é super importante, mas não é a história que determina o local que vai ser tratado. Essa é uma coisa, o terapeuta tem que ter esse filtro. Eu te escuto, eu entendo, eu gosto de saber da sua história é importante para mim, mas não será ela que determinará aonde eu vou tratar. Por quê? Porque quem me conta aonde estão os problemas é o corpo. Tem uma máxima que diz, o paciente mente sempre, o corpo não mente nunca.
Por E quê? aí a gente tem, rapidinho, vou te atrapalhar. E Jean-Pierre Barral, que é nosso mestre inspirador, porque ele é um ser acima dos outros, é um mito, já é outro nível de pessoa, vocês não tenham dúvida. Barral não escuta o paciente não fala para ele onde está o sintoma, não fala. Ele faz os testes sem falar com a pessoa, ele só conversa com os tecidos, mas ele pode, né? Justamente, o cara é outro nível. Ele Então, pode. o corpo é quem conta aonde está. Se é o corpo que conta onde está, como que o terapeuta, o que o terapeuta precisa fazer para descobrir aonde está essa mensagem? Você precisa avaliar, você precisa tocar no paciente, você precisa buscar as simetrias. Existe um lá, Receber informação. receber informação, olhar. Esse paciente está inclinado mais para um lado, ele está protegendo alguma coisa. Essa perna aqui está um pouco mais encurtada, por quê? Porque ele está protegendo mais esse lado, existe uma tensão maior que está puxando essa perna para cima. Tem alguns pontos chaves no corpo, por exemplo, a primeira costela, que é um osso que fica aqui, né, para os pacientes que estão nos ouvindo, a primeira costela é testemunha de tensão do lado. Primeira costela, aqui por baixo nós temos um músculo Subclávio. que é o músculo subclávio, que ele é inervado, por exemplo, pelo nervo frênico. O nervo frênico faz sensibilidade, inervação sensitiva do peritônio, por exemplo. E o diafragma. E do diafragma. Então, se você tem tensão no peritônio, de certa forma, você vai gerar uma informação ascendente e isso vai tensionar. Tem o próprio peritônio, os pontos de ancoragem do peritônio no abdômen, ele vai estar tenso. Por quê? Porque todos esses tecidos, peritônio, de certa forma, eles têm a inervação, eles são tecidos, são especializações das fáscias. E as fáscias sofrem quando o corpo não tá bem. Então, para quem não sabe ou não se lembra o que é o peritônio, né? Aos colegas e aos pacientes, o peritônio é o tecido que reveste as vísceras, né? Ele tapeta toda a parte posterior, em contato com a lombar, e através de dobra dupla, dobra simples, invaginações, ele envolve as vísceras. E esse peritônio tem ancoragens na pelve, na parede do abdômen, e que servem para nós como sinalizadores, como né, marcos que a gente pode ver onde está a atenção do paciente. E é a própria fáscia, quando a gente fala, que a fáscia é a testemunha de que o corpo está intoxicado, que a acidez está aumentada. Por quê? Porque a fáscia perde deslizamento entre os tecidos, ela fica mais densificada quando o meio está mais ácido. E isso tem tudo a ver com a alimentação. Então, olha só que interessante. Digamos que você olhou o paciente, viu que ele está um pouquinho inclinado para cá, palpou a primeira costela de cá, viu que ela está com mais tensão, testou a mobilidade dela, viu que está com mais tensão, viu que o peritônio do lado direito, também do lado direito meu, né? Do lado direito também está mais tenso, viu que a perna direita tem mais tensão. Quando eu abaixo o pé da esquerda, ele vai bem. Quando eu abaixo o pé da direita, ele não vai. Ou seja, o corpo do paciente me leva a olhar mais para o lado direito. Então, provavelmente, o lado direito do paciente tem alguma tensão maior que está afetando em cima e embaixo. Se eu não individualizar, se eu não olhar meu paciente como único, eu não vou conseguir ver essas coisas. Não. Não vou conseguir ver. E aí, o resultado não vai ser aquele resultado o resultado da terapia talvez não seja tão eficaz. Talvez nem seja eficaz, talvez para ser bem sincero. Nem seja eficaz, fica ali. E o próprio terapeuta, muitas vezes, começa a fazer o quê?
a não saber muito bem o que está fazendo. Vai de teste em teste. Eu acho que eu vou aqui, eu acho que eu vou ali. Mas quando no fundo, parece muito bem que não está sabendo. E aqui entra uma questão que pelo menos eu, na minha faculdade, tive demais, que são os famosos protocolos. Existe protocolo para quase tudo em fisioterapia. Existe protocolo para tratar do joelho, existe protocolo para tratar hérnia de disco, existe protocolo para dor no ombro, protocolo para fascite, protocolo para aquilo. Qual que é o grande problema dessa abordagem? Qual que é a questão dessa abordagem? Você pega pacientes com histórias diferentes, com, sei lá, traumas diferentes, emocional diferente, corpos diferentes, tecidos diferentes, estados diferentes, bota todo mundo dentro do mesmo caixote. E aplica a mesma coisa para todo mundo. Não vai funcionar. A causa, você tem que saber aonde está a causa. O resultado não vai ser bom. O resultado não vai ser bom. E aí e se o resultado não é bom, se você não consegue gerar o mesmo padrão de resultado para todo mundo, de certa forma, você não vai se tornar uma referência. Não Sabe vai. qual é a minha preocupação? Que nós, terapeutas, tenhamos, de vez em quando, por causa de não ter o resultado, por causa de não tratar o local onde deve ser tratado, jogar a responsabilidade no paciente. Falar aquilo que o que as pessoas disseram na enquete. Você não tem nada, seu problema é emocional. Certo? Nós, terapeutas, temos que ter muita humildade diante do paciente, de receber a informação e não de querer que o nosso protocolo, que o nosso preconceito, o nosso pré-julgamento, mas eu aprendi assim e tá certo assim, né? E aplica e tenta se afirmar, não consegue ter o resultado, que é isso que a gente diz, né? Se você protocola, se você trata o local onde tem a hipermobilidade reacional, você vai perder o foco e acabar não assumindo a sua parcela de responsabilidade, né? E às vezes você pode perguntar, mas como que eu faço? Se eu preciso, por exemplo, encher a minha agenda, eu preciso formar grupos, eu trabalho com convênio, eu preciso atender muita gente ao mesmo tempo para me virar. É assim que funciona, eu tenho que sobreviver. Isso é uma mudança que tem que ser gradual. Porque a partir do momento... Primeira coisa, você tem que mudar a maneira de pensar. A partir do momento que eu percebo que a individualização, que olhar para o paciente, olhar para ele, procurar tensões no corpo, entender como que o nosso corpo funciona, levando em conta o que a gente fala, a hierarquia corporal, a proteção aos tecidos mais vitais, a manutenção da vascularização, a questão da hiper e hipomobilidade reacional. Tendo isso em mente, sabendo que é necessário olhar e tocar no paciente, sentir as tensões, comparar um lado com o outro, é importante. Quando isso começar a acontecer, automaticamente os pacientes que antes não melhoravam com a mesma velocidade e com a mesma qualidade, ou seja, o tratamento passa a ser mais eficaz. A partir do momento que esse tratamento passa a ser mais eficaz, as coisas mudam de figura. Você começa, por exemplo, a poder pensar em individualizar. É óbvio que uma pessoa, todo mundo sabe que quando um tratamento é individualizado, que uma aula de Pilates sozinho é um preço, que uma aula de Pilates para 3, 4 pessoas é outra. É óbvio que uma aula sozinha, você e o paciente, a produtividade é muito maior. E os pacientes sabem disso. Então, a partir do momento que você vai migrando, vai mudando o seu modo de pensar e o seu modo de tratar, as coisas acontecem.
e você vai migrando para um modo de atender que vai te gerar mais resultado, que automaticamente vai te possibilitar melhores resultados, né? E você vai construindo essa relação com o paciente durante a sessão, né? Isso que o Marcos está falando. Quando você individualiza, você ouve a história. Nós já temos um método de trabalho, então nós abordamos, nós temos os nossos mandamentos, né? Nós vamos sempre pensar na hierarquia corporal, o corpo sempre vai estar protegendo a estrutura mais nobre e vital, e normalmente não é o sistema músculo-esquelético. Nós vamos pensar sempre que vai ter uma região hipomóvel e uma região hipermóvel criando sintoma. Nós acreditamos muito na intoxicação alimentar, que cria acidez e intoxica as fáscias. Então, quando nós conversamos com o paciente e começamos a falar isso, a pessoa já olha para a nossa cara, já fala, aí a modinha do glúten. Aí vai começar. E sentado, você vai percebendo que a pessoa te olha assim e fala, você fala do açúcar, tu fala do leite, tu fala da alimentação, você conta para ela dos sintomas, né? Por exemplo, quem tem disfunção do intestino, né? Depressivo, não dorme bem, não tem disposição, tá com a perna cheia de veia. Aí você vai falando, ó, tudo isso é intestino. Aí a pessoa olha para tua cara assim e fala, tá. Quando você deita o paciente na maca, que você identifica as tensões, e à medida que você vai identificando as tensões, a pessoa vai percebendo que identifica. Quando você começa o trabalho, que você trabalha a face, o tecido, que a pessoa percebe a densificação, porque é perceptível, e tecido denso dói. A pessoa não tem outra opção de você concordar com a gente. Justamente. Não tem. Então, você constrói a relação durante a sessão. E Marcos fala uma coisa muito importante. É importante reavaliar. E quando você reavalia o tecido, reavalia o paciente ao final da sessão, né? É impressionante o resultado. E não só isso, você deve avaliar o paciente e reavaliar o paciente toda a sessão. Por quê? Porque se o seu tratamento foi eficaz, provavelmente onde você tratou não vai precisar ser tratado tão imediatamente. Vai procurar no corpo do paciente outras áreas de tensão. Porque aí eu costumo dizer que a dor do paciente, a dor é simplesmente o corpo te dando uma luzinha aqui, ó. Existe uma mensagem atrás de um quadro borrado. Você tem que limpar o quadro para entender a mensagem que está atrás. Muitas vezes o que acontece é que é tanta lesão, é tanta disfunção. O nosso corpo ele é o seguinte: existem várias articulações, milhares não, centenas de articulação. Quando tem um problema aqui, o corpo fala, não, peraí que eu vou correr para cá. Aí quando tem um problema de cá, ele fala, não, vou correr para lá. Aí, não, agora eu vou correr para frente, agora eu vou correr para trás. Quando não há mais como adaptar, quando não há mais como o corpo fugir, falar, cara, não consigo mais, aí aparecem as dores. Muitas vezes, essas adaptações, elas vão acontecendo e aí lesões primárias viram secundárias, depois viram terciárias, depois as secundárias já estão aí há muito tempo e viram primárias também. Então há uma mensagem ali que você precisa ir desvendando. Talvez você não consiga fazer isso na primeira. Sim. Mas você vai e trata, na segunda você reavalia. Nossa, as tensões aqui estão melhores, mas aqui está um pouco ainda. Boa noite, Terezinha. Não sei se isso é mania de mineiro, né? Marcos, minha, mas a gente é bom contador de causa, né? E gosta muito das analogias. Isso que o Marcos estava dizendo, né? De um quadro borrado. Eu sempre falo com os pacientes. Quando vocês chegam a primeira vez no consultório, o paciente chega, é como se você tivesse uma porta de blindex e ela estivesse suja de barro. E eu tivesse 3 baldes de água para jogar só. A gente vai começar a enxergar o lado de lá. Mas ver
esse blindex limpo, passar um limpa-vidro e ele brilhar mesmo, é da segunda para frente, porque o corpo tem que poder adaptar-se, tem que poder desintoxicar. Então, ele tem que poder recuperar um pouquinho de capacidade de readaptar, né? Ele tem que respirar um pouco, readaptar, e aí a gente segue e o paciente vai de verdade evoluindo, né? Justamente. E para isso, você tem que estar com o seu paciente, tem que estar no tete a tete, tem que olhar, tem que palpar, tem que ver o feedback do paciente, tem que testar. Quando eu fui me mudar aqui para Brasília, eu já contei essa história, mas ela cabe muito bem aqui. Quando eu fui me mudar para Brasília, eu estava em Buritis e atendi um médico, muito bom médico, chama Dr. Délio. E o Dr. Délio tinha sofrido um acidente, tinha quebrado o fêmur. Tinha feito a cirurgia da cabeça do fêmur. Aí eu já tinha um tempo que eu estava atendendo e eu falei que eu ia embora. Aí ele falou, você tem que ir mesmo. Eu falei, qual que é o conselho que você tem para me dar? Ele falou assim, trate o seu paciente do horário como se fosse o seu único paciente, como se o almoço de amanhã, o sustento da sua família dependesse desse paciente. Por quê? Porque você vai olhar com tanto carinho, com tanto zelo, com tanta ânsia de ajudar aquele paciente, que ele vai se fidelizar. Ele vai se tornar. Então, olhar para o paciente do horário como seu único paciente é fundamental. Porque senão você entra na soberba de achar que aquele paciente é simplesmente mais um e que, de certa forma, eu que sou muito bom, muito provavelmente eles não... outros pacientes virão. E isso é um engano. Nós temos que... Digamos, eu falo sempre, você tem uma única possibilidade, uma única sessão para fidelizar o seu cliente. Se você vai lá e mostra, né? A Paula estava até comentando sobre um post sobre por que algumas pessoas... Que faz a hora de uma pessoa, de um trabalho, valer mais. Isso, que faz a hora de um trabalho valer mais. Não é graduação, não é a capacidade que não é pós, não é isso, não é a capacidade que essa pessoa tem de resolver o problema, e não é simplesmente resolver o problema. É como você resolve o problema. Não é? E interessante falando disso, que o terapeuta, o paciente merece ser tratado como único. Merece ser tratado como único. E o terapeuta tem que ter isso, presença. Uma coisa que o Marcos dizia no início da live, nós vivemos muito afastados, muito não presentes, muito desconectados. E estar presente é fundamental, porque você tem que estar em modo receptivo para receber as mensagens do corpo. Hoje eu olhava mais cedo, Marcos, a gente se reuniu, né, para falar sobre o assunto da live. Eu olhei para a cara do meu irmão, penso numa pessoa cozida, sabe, com olheira. O Marcos tem 5 filhos, a minha comadre está operada, está sem poder mexer os braços. E o paciente que entra pela porta do consultório não tem nada a ver com isso. Justamente. Não tem nada a ver com isso. Então, eu falo que a gente desenvolveu a capacidade de botar um chip e tirar o outro para estar ali e dar o nosso melhor. E o Marcos falando disso, eu vou ler para vocês a resposta. Foi uma caixinha de perguntas do Ítalo Marcilli. Alguém perguntou para ele: o que faz a hora de uma pessoa no trabalho valer mais? E ele respondeu: mas ela é formada há menos tempo que eu. Não tem nem mestrado e cobra mais. E tem gente que paga. Esse pensamento é típico de quem não entende
que o cliente não está pagando pela sua formação, mas pela sua competência. E competência tem a ver com a resolução do problema em si e com o encantamento e acolhimento que o profissional oferece durante o processo. E é isso. É um processo, né? Eu costumo dizer, não sei de quem eu ouvi, mas é uma frase: quem não está aqui, não está em lugar nenhum. Entendeu? Então, seu paciente está lá, deitado, aí você está pensando, sei lá no quê. No boleto. Não faço nem ideia. Não vai dar certo, não vai funcionar. E quando você trata o seu paciente de forma individual, nós fizemos uma live há um tempo atrás que falava sobre os 3 tipos de paciente. Os pacientes que são de mais fácil resolução, que é o paciente que tem uma dor uma primeira vez, que é o paciente que é mais jovem, que a resposta tecidual é mais rápida, é melhor, que é o cara que faz mais atividade física, que trabalha menos e tal. Mas, não sei, que os resultados vêm sem muito esforço, assim. Você fala, não, isso é... Todo mundo tem, fala, não, isso aí eu trato, que é uma beleza. Pode vir todos. Tem melhor. Tem aqueles 20, 30% dos pacientes que já não melhoram tão fácil assim, que você fala, opa, peraí, aqui não funcionou o que eu achava que ia funcionar. Meu protocolo aqui não virou. Meu protocolo aqui não funciona, não. E tem um final ali de uns 20% ali em cima também, que são aqueles que são os pacientes que não melhoram, que já foram em tudo, que já trataram em todos os lugares, que já tomaram todos os remédios, que já fizeram todos os exames e eles não melhoram. Quando você começa a individualizar, levar em conta, palpar, ver a mensagem que o corpo te mostra, escutar o paciente, ouvir como que está a vida, como que está a alimentação, faz ou não atividade física, entender que a dor é um sintoma, é uma manifestação que nos avisa que tem algo ruim, que o corpo protege os tecidos mais vitais. Quando você começa a olhar isso e botar isso na mesa, o seu nível de atendimento pula para os lados de cima. Que são pacientes que estão por aqui e por ali, caçando quem os ajude a resolver os problemas. Mas para isso, tem que mudar para chegar nesse público. E esse público é um público fiel. Por quê? Porque eles estão tão desesperados que a partir do momento que eles veem uma solução, que eles olham e falam, meu Deus, é aqui que eu vou, além de ir sempre a você, ele indicará muitas pessoas a você. Mas isso só é possível individualizando. Você não pode pegar um cara desse e botar para fazer protocolo com todo mundo, ele não vai. Entendeu? Não é o perfil do paciente que... Agora, esse paciente é um paciente que o financeiro para ele é secundário, ele já não está me preocupando muito mais, não. Ó, essa era eu, já fui em todos os médicos e já tomei todos os remédios. E melhorou, né? Zelândia. Tá bem né? melhor. Tá bem melhor. Isso é que é bom, né? Pois é justamente isso. Seu paciente é único. E quanto mais você tratá-lo como único, a sua fisioterapia sobe de nível e pode ser eficaz e lucrativa. Gerar resultado. E gerar confiança. E é interessante que, falando desse negócio de como é importante, sei lá, receber bem, né? Eu tinha um paciente, porque ele faleceu há uns 2 meses atrás, já idoso. Eu comecei a atender ele tinha uns 74, ele morreu com 86. Ele sempre ia. Aí ele sempre, a cada 15 dias ele marcava. E chegava lá e tal. Aí, eu sou muito preocupado com isso, né? Porque se o meu tratamento não está dando certo, eu também não gosto de ficar, olha, infelizmente eu não consegui te ajudar, né? Aí eu liguei para a esposa dele. Falei, então, o que acontece? De 15 em 15 dias ele falou, não, Marcos, ele não tem dor, não, ele gosta de ir lá para conversar. Eu falei, então tá bom.
Pelo menos é honesto. Chegou e falou, Né? não, ele gosta de bater papo, ele gosta de conversar, ele era colecionador de Fusca. Não entendo muito de Fusca, mas sim, aí A gente conversa sobre conversava, Fusca, fácil. falava, ele falava das feiras e tal, saía bonzinho da sessão. Ou seja, tem gente que o tratamento é ser ouvido. O simples fato de ser ouvido já fala, nossa, alguém me escutou, né? Rapaz, eu sei conversar de soja, de milho, de dólar, de tempo, de leite, de curral, de carro, de futebol, Isso aqui é importante. do que precisar. A E pessoa tenho, merece. e tenho certeza que quem é paciente, todos nós de alguma forma já fomos pacientes, quando você é bem recebido, bem acolhido, já é metade do caminho andado. Você fala, nossa, mas que coisa boa, né? Que me senti acolhido. Porque Todos nós venhamos e gostamos convenhamos, né, disso. Marco? A sessão é doída, né? Se a, Fisioterapia, eu tive né? meu professor de ortopedia, o Juninho, lá em Patrocínio, ele falava assim, gente, fazer fisioterapia é a coisa mais chata do mundo. Ir para fisioterapia faz a mesma coisa. Então isso tem que ser de alguma forma legal, você tem que dar risada, você tem que falar Né? dessas coisas. E uma boa maneira de se levar isso em conta é o que o Dr. Deli falava comigo. Olhe para o seu paciente como sendo o único. Que ele vai se sentir valorizado, ele vai falar, nossa, ele se preocupa comigo, né? Eu tenho o costume de, após as sessões, eu mandar um WhatsApp. Como é que você tá? Como é que você ficou? Tá bem? Melhorou? Não melhorou? Será que assim, foi assado? E isso é importante. Lembrando que tem que palpar o corpo, tá? A gente falou que o corpo entrega tudo. O corpo, ele quer ser tratado, então ele vai te mostrar onde tratar, mas para isso você precisa palpar, você precisa saber avaliar, você precisa saber onde tocar, testar e olhar para isso tudo. Olhar E, para e acreditar, sabia? E acreditar. Ah, oi, Ângela, tudo bem? A Ângela falando, é uma terapia completa, corpo e mente. A gente tenta. Porque acho tão interessante que o sommelier prova o vinho, né? Aí o cara te fala, ah, tem nota de chocolate, de ameixa, de não sei o quê. É do acho que é, esqueci o nome do negócio, que fala da terra lá do vinho, que é lá do Chile, que é de não sei aonde. E ninguém discute. O cara fala que prova na língua e que tem, tem. E aí a gente fala que palpa e que sente o tecido, as pessoas não acreditam e às vezes nem nós, como próprios terapeutas, acreditamos no que a gente sente na mão. Pois podemos sentir muito mais do que imaginamos. É palpar e treinar. O corpo conta. justamente é isso, pessoal. Era isso que queríamos falar com vocês hoje. Espero que vocês Lembrei o nome do trem, é terroir. terroir, meu Deus, não sei nem onde passa. Lembrei. Lembrando que a Paula sempre abre uma caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Se tiver alguma pergunta também, enquanto a gente vai falando, vocês podem nos perguntar se. E não precisa ser só dúvida. Às vezes você quer contar para nós algum episódio que foi bem acolhido, quer dar uma experiência de que foi atendido por mim ou pelo Marcos. Eu vou abrir a caixinha. Vocês podem contar de algum momento que não foi legal, ou de que foi bom, ou de tudo. Vocês podem trocar informações conosco, tá? Domingo passado tivemos problemas técnicos e não salvamos a live. Os problemas técnicos começam com Gá e terminam com Briel, então foi. O Gabriel estava meio com a pá virada, de vez em quando elas nos pregam essas peças. Aí nós não deixamos salvo. Mas domingo, às 21 horas, tem o nosso quadro Pense Comigo, Pense Avançado, que a gente sempre traz casos clínicos que nós atendemos durante a semana. Eu ainda não sei o que vou falar. Uma colega me pediu para falar sobre artrite reumatoide, como que eu trato. Acho que é um bom caso, mas
Se alguém também tiver alguma sugestão, nos avise. Acho que a Paula vai tentar falar da a dor dor na ovulação. Deixa eu dar tchau, Adriana. Graças, Adriana. Graças por tua presença. Graças. Ó, tá vendo? Lá da gente. Tá vendo? A Paula é famosa, mundialmente famosa. Oh. É isso, meu povo. Estamos muito gratos pela presença de todos, por nos ouvir hoje. Espero que a mensagem tenha sido clara, como nós pensamos, como trabalhamos. E estaremos aqui todas as quartas e domingos. E no nosso feed lá tem um monte de coisa, de vídeos, dor nos pés, dor lombar, dor no joelho, dor aqui, dor ali, como que a gente trata. E se tiver alguma dúvida, nos envie um direct, alguma coisa que estaremos sempre às ordens. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.